Porque eu fiz uma caminhada, isso para mim é uma conquista e acabou que caiu um pouco a internet, agora ela subiu de volta, né? Então quando eu cheguei uns 15 minutos antes, que daria tempo para colocar aqui a abertura que você está habituado a ver no programa. Dá licença que eu vou enxugar a testa, porque a caminhada foi de razoavelmente um bom espaço. Então o que acontece? Realmente não deu para colocar abertura, peço perdão, mas se Deus quiser, no dia de amanhã a coisa volta ao normal. Eu tinha uma marcação com a doutora Reni Kercher, nossa querida amiga dentista. Eu faço tratamento com ela, é uma pessoa maravilhosa ali na Praça Sães Penha, e o único horário que ela podia me atender era às 7 horas da manhã. Então a Samira me deixou de carro até lá, daqui lá dista mais ou menos 1 quilômetro e pouco mais ou menos. Eu fui muito bem atendido, quero agradecer a ela, quero agradecer a Aparecida, a clínica Renova Dente é qualquer coisa que está dentro da normalidade, mas que precisava ter o atendimento. E a partir daí, então, resultado, eu saí de lá tipo uma meia hora antes, uns 40 minutos antes. E vocês sabem que nas minhas curtas férias de uma semana, quando eu fui para Gramado, eu fui dar uma de patinador no gelo e acabei quebrando a tíbia e a fíbula, a perna, né? Isso para mim é uma vitória, esse fato de ter andado de lá a cá, de lá aqui, né? Um abraço para Denise Guzmán Silva, para Marta Regina Martins Pereira, que está me vendo agora. Estou acenando para vocês também. Mas o que eu digo é o seguinte, é uma vitória, mas o que acontece, graças também não só à operação que eu tive que fazer para botar uma haste de titânio no meio do osso da tíbia, e também uma plaquinha onde trincou na fíbula, que é um ossinho que a gente tem do lado direito da batata da perna. E então fiquei 2 meses de muleta, né? Depois então desse tempo de consultas com o Dr. Marcelo Monteiro, uma pessoa fantástica, Marcelo Felipe Monteiro, que me operou. A partir daí eu comecei, por indicação dele, a fazer fisioterapia no Tijutrauma, né? Aqui da Tijuca também, excelente. Hoje até é dia, hoje por volta de 11h30, mais ou menos, com licença, é por causa do suor, que eu cheguei em cima do laço. Eu vou estar lá. E realmente a gente faz um trabalho muito bonito, não só eu, né? Quer dizer, é o Rafael que é o responsável, é o fisioterapeuta, excelente por sinal, né? E faz um trabalho muito bonito comigo e com mais outros 4 ou 5 que naquele horário ali estão por iguais motivos, né? Então, a síntese da história é que quando eu comecei a fazer fisioterapia, questão de 2 meses atrás para 3 meses, eu imediatamente comecei já a deixar a muleta, né? Alô, Denise Guzmán, um abraço, Marcos Fluminense, um abraço. E então eu tenho já andado o máximo que eu já fiz foi 1,5 km, eu estava habituado a andar 6 km por dia, e claro está que não é com a velocidade normal, eu não posso dizer para você que ainda está normal, não. Eu diria até que com relação a um carro, por exemplo, se eu fosse um carro, eu teria a primeira marcha e olha lá a segunda marcha, né? A terceira e a quarta, nem pensar, não tem possibilidade ainda. Mas segundo a turma, os médicos, o fisioterapeuta, eu já teria essa possibilidade até de correr e jogar bola mais uns 2 meses. Que bom, né? Que bom. Então essa vinda para cá foi mais uma vitória, né? Porque não tem muleta, não tem nada, você vem andando. Alô, Marcos Fluminense, alô, Luiz Orlando Borges, um abraço grande para você. Mas como eu não tinha certeza do tempo, que você sabe como é que é dentista, como é médico, né? Você marca 1 hora, o cara atende meia hora, 40 minutos depois, o que não é hábito da doutora Reni, pelo contrário, quando eu cheguei ela já estava lá, eu cheguei 5 para 7, ela estava lá. E ela então se desdobrou para em meia hora fazer o atendimento direitinho, né? E a partir daí falei, bom, então eu vou para casa, vou tirar uma reta, e cheguei aqui tipo uns 10 minutos mais ou menos
para as 8, né? O que já é um tempo apertado, porque a gente mexe com computadores, não é? Então, na verdade, eu estava até prevendo não ter o programa, não é? Eu teria hoje 2 convidados, o Fred D'Amato, e teria também o nosso dedicado Osmar do Breck, futuro presidente da confraria, presidente eleito da Confraria dos Amigos do Rádio e compositor da Portela e tal. Mas aí eu cuidei, quando eu fiquei sabendo que o meu horário só podia ser 7 horas da manhã, eu cuidei de telefonar, não telefonar, passar um zap para cada um informando. Eu disse, olha, não venha não, né? Porque, por exemplo, o Osmar vem lá da Baixada, né? Já o Fred mora aqui perto, mas vai que chegasse e por qualquer motivo tivesse atrasado, e aí obviamente não haveria o programa. Caberia para mim única e exclusivamente colocar uma informação dizendo, olha, o programa não vai haver, né? Mas acontece que eu cheguei nesse período, faltando um pouco mais do que 10 minutos para as 8 horas, e eu gosto muito de cumprir o horário, com aquilo que eu aprendi ao longo de toda a minha vida no rádio. Alô, Luiz Orlando Borges, um abração para ti também, meu amigo. Então, resultado, aí o tempo ficou um pouco curto, eu estou trabalhando aqui numa outra posição, numa outra câmera, com um outro microfone, que eu espero. Ih, rapaz, você agora vai melhorar muito o som. Sabe por quê? Você vê como é que as coisas são? Não, acho que está certinho, acho que você está me ouvindo. Agora sim. De qualquer maneira, eu fiz a coisa mais prática, né? Se dependesse de mim abrir o programa e fazer, digamos assim, aquela toda a parte cênica, que aliás foi muito bem feita pelo Rafael Oliveira, não é? Que é a abertura do programa, ficaria meio complicado, porque não daria tempo, e por qualquer motivo o Samira também atrasou, teve que fazer os outros afazeres, e a coisa um pouco embolou o meio de campo. Mas para manter a honorabilidade do programa, a credibilidade do programa, eu disse, não, eu vou permanecer, eu vou estar aqui, eu vou fazer o programa, ainda que não da maneira com que eu gostaria de fazer realmente, né? Que seria com a participação de ouvintes, essa coisa toda e tal. Mas eu vou fazer um alô para Maria Lúcia Delfino, bom dia. Um alô para o Fernando Pereira, bom dia. Então hoje o programa vai ficar mais parecido com os primeiros programas que eu fiz desde a época em que comecei este programa na internet, que foi exatamente no dia 13 de março de 2017. 13 de março de 2017. Não é? Então, bom dia, Fernando, bom dia, Olenka, bom dia para todos os amigos. Eu fiz uma lista, agora vai de memória, o Flávio Miranda, né? Bom dia também para a Marina Silva. Olha, tanta gente boa que está vendo a gente, o Salvioli lá em Cabo Frio, né? São tantos e queridos amigos. Então o programa está nesse pé, né? Do dia de hoje. A gente vai conversar também sobre alguns fatos. Eu não sei se vou fazer a hora inteira, mas de qualquer maneira, pelo menos marcar presença no dia de hoje. Amanhã a gente volta à normalidade. Então acontece o seguinte, eu lamentei muito que vi ontem, num dos telejornais da Globo, Maria Lúcia Delfino, com ou sem convidados, você tem a capacidade de comunicação, manter o programa é a meta. Pois é, obrigado, Maria Lúcia, muito simpático. E a gente gosta mais de ter gente, de ver gente, né? Você tem mais motivação. Mas diante do fato, vai ser aquilo que for possível ser. Mas o que eu disse é o seguinte, eu fiquei muito triste quando a autoridade abusa da autoridade. E não sei se vocês tomaram conhecimento, um cidadão perquiriu quer dizer, né, enfrentou, digamos assim, um ministro do Supremo, né, dentro de um avião. Eu não me lembro nem que ministro foi, acho que não sei se foi o Toffoli, sei lá quem foi, e que disse que algumas decisões, foi isso que eu entendi, do Supremo tem sido uma vergonha. Ou teria dito o Supremo tem sido uma vergonha. Eu sei que parou, pelo que eu entendi, mandou vir a Polícia Federal, a polícia veio, depois o avião decolou porque não podia perder o horário, e só sei que quando aterrissou onde deveria aterrissar,
o moço que fez isso e que protestou veementemente e que apareceu na televisão dizendo, pois é, só porque eu exerci o direito de cidadania, o direito livre de pronunciar a sua opinião, o cidadão, o ministro aí chamou a Polícia Federal. Ora, se isso não é abuso de poder, eu não sei o que é, né? Então, de repente, aí que eu soube, levaram o moço para prestar depoimento na Polícia Federal e depois liberaram, porque o cara opina o que quiser. Você olha para minha cara e diz assim, Fernando, eu gosto de você, como disse a Maria Lúcia. O outro vai dizer, eu não gosto, eu prefiro o Clóvis Monteiro, prefiro o Apolinho, prefiro qualquer um que queira preferir, né? Eu sei que não gosta de mim, pode imaginar que esse cara é demagogo, isso aqui não é um problema dele, ele que pensa, não sou eu que penso. Então, como é que pode um ministro que acaba de se dar um aumento da ordem de R$33 mil para R$39 mil num país de pobres, num país de miseráveis, porque infelizmente a gente sabe hoje tem mais de 20 milhões de desempregados no Brasil. Bom dia, Jefferson, Marinho. O Fernando Pereira está até dizendo o juiz do avião. Pois é, quer dizer, o que é isso? O que é isso? Só para mostrar, eu posso, eu tenho poder. Esse poder é muito relativo. Não estou com isso, digamos assim, depreciando, com certeza, juiz. E o próprio juiz que cometeu essa situação, a mim me parece que possa ser, não sei, não conheço, não estou lá em Brasília, mas que tenha lá o seu mérito. Agora, não pode uma autoridade agir assim. Não pode agir. Não pode. O que é isso? Não é? Ele falou tudo que os brasileiros queriam, disse a Maria Lúcia Delfino. Mas é mesmo. É uma vergonha, esse aumento é uma vergonha. E agora ainda estão tentando ver o que pode ficar de auxílio moradia para determinadas pessoas, coitadinhos. Eles ganham R$32 mil, agora passaram a ganhar 39 mil. E não é só o juiz, é um efeito cascata, é um efeito que vem por aí com um país completamente endividado. E a ideia era o seguinte, para ficar menos mal, para ficar menos feio para o seu Temer, que agora está sendo investigado, e que provavelmente vai se envolver com a justiça mais à frente, se tivermos juízes íntegros, não é? Então é aquela história, a ideia era essa, não, a gente pega esse aumento, né, lá 32 para 39, são em 7, né? Não é isso? Então, 7 mil. Mas aí tem um auxílio, moradia, embaraçoso, de 4.500. Então, vamos tirar esse auxílio, porque aí o aumento é pequeno. A gente deixa de ganhar os 4.500, mas vai ganhar 2 e pouco para perfazer 34, 35, 36. Mas aí alguém falou, não, mas espera aí, coitadinhos. Tem uns coitadinhos que não têm casa própria. Porque tem uns que têm casa própria que aceitam normalmente o auxílio moradia. Olha, senhor juiz, eu estou aceitando. E eu tenho casa. Não, mas ninguém vai me dar. E outra coisa, eu não estou aceitando não, porque o que meu pai me ensinou não permite que eu aceite. Agora, dá vontade de dizer, por que então todo cidadão que tem casa própria no Brasil não recebe um auxílio moradia? Porque primeiro que não tem dinheiro, como também, tecnicamente falando, não tem o dinheiro que os senhores juízes estão recebendo e que vão receber. É só ver o tamanho do débito nacional. Abraço Otávio de Mello, abraço Itamar Dias. É realmente, como alguém aqui disse que não deu para ver, absurdo. Meu Deus do céu, o país enxafurdado em dívida, o país com problemas sérios de caixa, digamos assim, os ministérios inchados. Eu ouvi um raciocínio ontem que tem lógica e que eu quero repassar ao presidente Bolsonaro, presidente eleito, porque a essa altura do campeonato, ele é o presidente de todos nós. Tenha eu votado ou não votado, ele é o presidente de todos nós. Você votado ou não votado, ele é o presidente. A gente tem que torcer para que tudo dê certo. Então ontem nós nos surpreendemos que depois do anúncio que seriam 17 ministérios, o tal do Dr. Onyx, né, que é o advogado, me parece, e que é o chefe da Casa Civil, disse que serão 22 ministérios. 22 ministérios. Tá bom, 22 ministérios. E é claro que é meritório, você à primeira vista disse assim, olha, tem que enxugar isso.
né? Tem que enxugar, o país está endividado, essa coisa e tal. Aí eu vi o pronunciamento de um economista também na televisão, talvez você tenha visto, rapaz até novo, mas competente. Eu disse, olha, não adianta só diminuir os ministérios, você tem que diminuir a quantidade de funcionários. E para isso você vai ter que acabar com a estabilidade do funcionário público, ou não. Ou não. É claro que também há uma outra possibilidade que foi até abordada pela Samira, que ela disse assim, Fernando, de repente vão acabar com os cargos em comissão. O que é cargo em comissão? O cidadão, o político apadrinhou alguém que não fez concurso e botou digamos assim, no emprego, não é? E esses realmente vão ficar na alça da mira. Qual é o percentual? Eu não tenho esse dado, mas deve ser um percentual alto. Eu imagino que qualquer coisa em torno de 1/3 ou 1/4 de todo o efetivo de funcionários do governo federal, como tem também no governo estadual, que imita o federal, como tem também no municipal, que imita o estadual, né? Então, esses vão embora. A gente tem que raciocinar que, de um lado, soluciona o problema do país, em parte. Do outro lado, aumenta o problema do desemprego. Não é isso? Ah, mas tem gente mais, tem gente mais. Tem gente que assina e não trabalha, tem gente que não assina e não trabalha. A política está viciada, tá bom. Agora, a pergunta que fica, e só eles podem responder, porque a gente não tem esses dados, tem o portal da transparência. Esse é irmão desse. O portal da transparência. A gente não tem os dados todos. A maior prova disso é a roubalheira que aconteceu até aqui e que todos nós, direita, centro, esquerda, centro, direita, todos nós fomos enganados, envolvidos pela mídia oficial. Que maravilha, não é? A mídia recebe verbas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, né? Recebe verbas do Ancine, no caso da cultura, né? Tudo federal, o dinheirão está ali, o dinheiro é do povo, o dinheiro não é de ninguém, então vamos soltar para os nossos amigos que podem puxar o nosso saco, é mais ou menos isso. Então a mídia começa a fazer firulas, né? Só quando o dirigente cai em desgraça é que aí eles vão e denunciam, a grande maioria, né? Por isso que eu gosto de jornalistas que tenham personalidade, né? Que sejam capazes, alô Marcelo Gomes, um abraço, que sejam capazes de dizer, olha, isso está errado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, como não há transparência no portal Transparência, de uma forma, tem, eu sou fulano, sou ministro, ganha 32, agora vai ganhar 39 mil. Tem, como é que não tem transparência? O problema não é o que ele vai ganhar, o problema é de onde vai tirar isso. Ou eu estou errado? Hein? Tem para tirar? Tem para tirar para fazer o efeito cascata? Qual é o débito? Uns dizem que não sei quantos bilhões, outros não sei quantos bilhões. Onde é que você confere isso? Não tem. Só os caras da caixa preta é que sabem, e a possibilidade hoje é grande do governo Bolsonaro, que me parece está acenando com uma coisa chamada honestidade, de vir a saber. Porque eu, cidadão comum, você, cidadão comum, coitadinho de nós. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então vamos supor, voltando à história dos, como é que chama, dos ministérios, né? Então, vamos supor que seja 1/4 de todos que trabalham em todos os ministérios, ainda que diminuídos, sejam funcionários em comissão que serão demitidos. Tá bom, vão ser demitidos. Agora, o senhor Dr. Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele tem que começar, se é que já não está bolando desde já, a saber onde é que vai ser reabsorvida essa massa de trabalho. Porque senão, eu não sei a quantidade que é, mas senão se aumenta de 22 milhões, por exemplo, a 25 milhões de desempregados.
Então quem tinha certo ou errado, eu acho até que é uma característica de um país político que se acostumou ao longo dos vários governos de apadrinhar pessoas. E eu até entendo também, mas que não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal. Alguém tem que fazer isso. Então, ao fazer isso, você resolve um problema, cria outro e, quem sabe, tenha uma carta na manga para poder reabsorver, que o mercado de trabalho, se crescer, possa reabsorver essas pessoas que estarão passando por dificuldades. Muito bem, mas ainda assim você demitiu 1/4 e você tem outros 3/4 que são funcionários estáveis, funcionários com estabilidade. Alô, Aurélio Lourenço Guimarães, alô, Maria Lúcia Delfino. E que com salários bastante onerados, e agora muito mais onerados, porque o senhor Temer deu lá o seu estou saindo, vou ser simpático aos funcionários. Amanhã eles serão os meus eleitores, né? E aí, de repente, eu me safo, porque voltando, se permanecer a lei desse jeito, espero que permaneça, bata na madeira, né? Então ninguém vai me processar, porque eu tenho foro privilegiado. E o raciocínio é meio maluco, mas deve ser por aí. Aí o cara deu jamegão lá, como se falava antigamente. Maria Lúcia Delfino, o cunhado Neivaldo Assis Batista também, um abraço para você e para ele, tá bom? Aí, né, o cara assinou, né? Então volta a história. Então esses caras todos que vão ser benefícios do efeito sanfona, sabe qual é o efeito sanfona? Sanfona tá fechadinha. Aí você faz assim, hein? O espaço que ela ocupa é muito outro. O efeito sanfona é o efeito do dinheiro. É o efeito do dinheiro. Não? E aí você descobre o seguinte, que desses todos, esses 3/4, talvez, não sei, não tenho os dados, sou um mero jornalista, Mileide Oliveira, abraço, Ana Zerlotino dos Reis, abraço. Aí esses todos vão ficar mais inflacionados a nível de dinheiro. E aí não pode demitir, a não ser que mude a lei. Aí nesse fato, é muito importante que o MDB dê as caras e tente apoiar aí o Bolsonaro em suas decisões, mas que seja para valer. Agora, aí nesse momento também, muita gente vai ficar zangada com o Fernandinho. Muita gente vai ficar. Eu tenho estabilidade. De coração. De quem trabalhou a vida inteira longe de negócio público, de poder público. De quem trabalhou, às vezes, telefonando, olha, fui demitido não sei de onde, tem vaga para mim? Ou, às vezes, sendo convidado também. De quem trabalha há 56 anos de forma ininterrupta, embora já esteja aposentado há 7, mas não quero parar, não só porque o trabalho dignifica o homem, é porque o trabalho também dá algum dinheiro que se faz necessário para complementar dessa aposentadoria que nós aqui, seres mortais normais, temos do INSS, cujo teto máximo é 5 mil e poucos reais. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu sou a favor que a única estabilidade que deve haver é a estabilidade da competência. Ah, mas isso é muito vago. É vago para quem está estável. Como diz meu Deus do céu, um amigo meu. Tá bom. Fiz um concurso, fui competente, fui feliz, passei. Se trabalhou a vida inteira, legal, ficaria de qualquer jeito, porque trabalha. Mas a gente sabe que muita gente faz, não sou contra os concursos, pelo contrário. Todas as oportunidades que eu tive que fazer com relação mesmo ao trabalho particular, à empresa particular, que nas mais das vezes ela é tão exigente ou mais do que o chamado concurso público, porque ela a qualquer momento ela pode estar insatisfeita com você. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é importante diminuir os ministérios? O número
Agora, o que fazer com os caras que estão lá dentro? Essa é a pergunta. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem ali na Avenida Nilo Peçanha, talvez, a memória está meio assim. Maria Lúcia Delfino, por competências, vestir a camisa da empresa. É verdade. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem um baita de um edifício do Ministério do Trabalho. E agora o Ministério do Trabalho vai ser dividido em 3, né? Aí eu te pergunto, onde é que vai aquele povo todo que trabalha lá? Ah, mas vão vender o prédio, aí já é uma segunda hipótese, né? Tá certo, você não tem mais o que fazer, vende. E aquilo vai ser sede do quê? Hein? Porque aquele prédio, ele tem, no mínimo, eu posso estar exagerado, você pode até me criticar, Fernando, você está falando demais. No mínimo 10 vezes o tamanho do Palácio do Catete. Quem é que compra aquilo? Num lugar no centro da cidade, à beira da Praça 15, perto da Praça 15, e que acho que não tem serventia nem para hotel, mas não sei nem se vão vender, eles vão vender alguns próprios. Eu acho até que, se não fizer falta, a meu ver, tudo bem. Ricardo Gomes, um abraço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as coisas têm que ser pensadas, né? Que a gente está num momento que é bem intencionado, me parece bem intencionado o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tem o apoiamento da maioria da população, senão não estaria eleito. Tem uma outra parte que está aguardando para ver, o que é o meu caso e de alguns outros, e tem a outra parte mais radical, a qual eu não apoio, porque na verdade, calma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as soluções não são tão simples assim. Essa coisa do Ministério do Trabalho é uma coisa que particularmente a mim me preocupa. Você sabe por quê? Porque vocês sabem que nós ex-funcionários da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, estamos saindo de um imbróglio que nos metemos involuntariamente, né? Quando no ano de 2016, de agosto até dezembro, a rádio mal gerida, ela parou de pagar todo mundo. E aí chegou um momento que as pessoas trabalhavam, se sacrificavam e não recebiam nada. Depois de 5 meses e 2 13º não pagos, todo mundo entrou em greve. E diante de uma proposta, dentro talvez da realidade da rádio, mas que não interessava a parte dos funcionários, como foi o meu caso, a gente optou por sair e outros ficaram, que bom, estão lá. A rádio é uma grande rádio, aparentemente fazendo um bom trabalho, e do ponto de vista daqueles que ficaram, que aceitaram as condições, e aqueles que não, entraram na justiça, como aconteceu. Então, através dessa experiência de entrar na justiça, que já se vão 2 anos, eu algumas vezes lá fui, na Rua do Lavradio, onde tem o Ministério do Trabalho, para ser testemunha de colegas, como foi o Jimmy Hall, o nosso, acho que o Eliseu, não sei se foi, enfim, eu fui algumas vezes e vi a lentidão que é o Ministério do Trabalho. E vi a pouca ou nada atenção que os juízes, em primeira instância, dão aos trabalhadores. Gente, aquilo é o Ministério do Trabalho. Aqui eu sou empresário, pequenino, mas sou. E sou também empregado, a vida inteira também fui, né? O que eu quero dizer para você, em circunstâncias normais, eu jamais entraria na justiça. Mas como até hoje a rádio está me devendo 7 meses e não pagou, e apenas pagou porque uma parte do fundo de garantia que não havia depositado e ainda assim está dividindo não sei quanto, 6 vezes, uma coisa assim, mas eu tinha a vida estruturada.
Eu não preciso de rádio para viver. Não estou rico, não, sou classe média, mas graças ao fato de ter alguns imóveis, que eu fui ao longo da vida tendo esse cuidado e recomendando aos mais jovens, o que acontece? Eu ganhava X, então eu separava 20%, investia e tal, de 20 anos para cá. Fiz isso, então eu consegui zerar as minhas dívidas mesmo em caso de crise. Então, quando a coisa se tornou indigna, peraí, você trabalha 20 anos numa casa, você chega exatamente 2 horas antes do horário do programa, você comanda um programa, você sai às 3 da manhã e você, de repente, na crise não recebe, e naquela época, que não são os mesmos diretores hoje, os diretores eram incapazes de dar uma satisfação, não só para você que era comunicador, não, para o operador, para o produtor, ninguém, os caras passavam rindo, iam almoçar no Antiquários e tal, e você via aquela turma lá desesperada, principalmente aqueles que ganhavam um pouco menos. Ou até alguns comunicadores que não tinham a sorte de ser grandes estrelas, que estavam fazendo um nome, como ainda, talvez de uma certa forma ainda hoje estão. Teve um que teve que ir para Foz do Iguaçu para depois voltar, coisas desse nível, porque o cara tem que se virar, meu Deus do céu. Tem uma amiga minha que andou visitando tudo quanto é rádio aí, tem outros que até hoje estão fora. Teve vários que a gente, na medida das nossas poucas possibilidades, vários de nós, eu inclusive, ajudamos. Você telefonou desesperado, Fernando, estou precisando de sabe quanto? Sabe, não estou falando nome. Manda a conta. Só que você não pode fazer isso todo mês. Então esse fato mostra claramente, mas voltando à história para não tergiversar, como se diz. Então, aí quando houve o fato, quer dizer, peraí, eu saí primeiro, fui demitido depois, sob a alegação de uma justa causa que hoje o juizado já eliminou, não existe isso, por desídia. Sabe o que quer dizer desídia? Quer dizer preguiça. Meu Deus do céu, você trabalha 20 anos, de 10 da noite até as 3 da manhã, e você tem a cara de pau de mandar. Não foram esses que aí estão. Por favor, não deixe de ouvir a Rádio Tupi. Ela faz um excelente trabalho, tem grandes profissionais, a exemplo de todos que estão lá. Não deixe por isso. A gente precisa, o rádio precisa de uma rádio adulta, que é a única que o Rio de Janeiro tem, do ponto de vista dos profissionais que estão fazendo. A Maria Lúcia diz, Fernando, a rádio perdeu você, o horário nobre e alguns nomes conhecidos. É verdade. Haroldo de Andrade, Haroldinho, por exemplo, meu querido amigo que já esteve aqui no programa também. E outros tantos, a Nativa FM que fechou, o Maurício Berger, né, que vem aqui sempre conosco, o Lorimar Ferreira, grande jornalista, pessoas maravilhosas, o próprio Davi Teres, que foi de outra época, que vem aqui às vezes, enfim. Mas o que eu quero dizer para você, na realidade, voltando à história do Ministério do Trabalho, é o seguinte: o Ministério do Trabalho, com esse nome, Ministério do Trabalho, que foi criado à época de Vargas, se não me falha a memória, para cuidar do trabalhador. Olha, sinceramente, se você me perguntar, Fernando, o que você acha? A única coisa que eu acho é que não sabe cuidar como devia. Elianinha Araújo, um abraço. É mesmo, Fernando? É. Porque, por vezes, eu fui uma vez ser testemunha da Paulinha Ranieri, no Ministério do Trabalho. Fui lá, chegando, estava ela, estava o Alex, o advogado dela, tinha mais 2 pessoas, que eu vou preservar o nome, que seriam testemunhas, e esperamos um tempo imenso, né? Superlotados, para variar. Aí foi chamada, entraram ela e o advogado, daqui a pouco, 1 minuto depois voltaram. Sabe por quê? Que era porque o sistema tinha caído. Você captou o que eu pensei? Em respeito que tem crianças da sala, eu não falo. Pomba. Não é não?
como é que cai? Como é que aqui não cai? Eu sou desse tamaninho. Faço um programa que outro dia alguém com muita propriedade chamou o programa de tribuna da classe média. O que é isso? É isso, a classe média cada vez mais média. Elianinha Araújo, bom dia. Então eu faço esse programa, né, por amor ao rádio, por amor à web, por dizer estou vivo, por querer participar da construção nacional, não me julgando dono da verdade. No meu programa, na época da Tupi, eu dizia que eu não era dono da verdade. Eu apenas tenho opinião, você pode concordar, você pode discordar. Jamais eu vou mandar você, vou chamar a Polícia Federal, como chamou esse juiz, para botar digamos assim, veja o meu poder. Que bobagem! Que bobagem, desculpe a indignação e a ênfase, até meio teatral. Que bobagem! O que é isso? Daqui a pouco o cidadão não é mais, eu estou aqui comunicador, amanhã não estou mais nem aqui. Quer dizer, do ponto de vista da vida física que todos nós levamos, todos são iguais perante a lei, então deixa o cara falar, pô. A não ser que ele xingue, é outra coisa. A não ser que ele diga, o senhor é corrupto. Que eu saiba, não falou isso. Mas voltando ao Ministério do Trabalho. Isso é o caso do avião, que o cara criou Kizumba lá, porque o outro falou que o Ministério, como é que chama? O Supremo, né? O Supremo tem hora que é vergonhoso. E tem. Agora vai chamar a Polícia Federal para me levar também? Quer dizer, é aquela história. Isso fala-se tanto da possibilidade de autoritarismo, esse é o autoritarismo. Até aqui, o Bolsonaro eleito não está mostrando isso, pelo contrário, está fazendo uma agenda que lembra, de uma certa forma, o Juscelino Kubitschek, porque ele, de carrancudo, de problemático, até por causa do atentado que sofreu, ele hoje está sendo simpático, ele está entregando taça lá no Palmeiras, ele está visitando lá os militares, então ele está sendo mais político do que muito político. Mas voltando à história do Ministério do Trabalho. Então, Fernando, a imagem que você tem, Eduardo Max King, um abraço. Então, quantas vezes, o primeiro choque que eu tive no Ministério do Trabalho foi quando eu fui ser... a primeira vez eu entrei por qualquer motivo, eu seria testemunha do Jimmy Hall, também foi adiada para uma outra vez a primeira audiência. Então a primeira passa a ser a segunda, que não é segunda porque é a primeira, né? Mas a segunda vez, quando eu entrei, minha mãe me educou, meu avô é italiano, minha bisavó italiana, e tem um lado da família português, me ensinaram uma coisa chamada educação. E eu entrei, estava uma senhora lá, que é toda poderosa juíza, né? Assim, ó. Mas uma senhora, que eu digo, gente, eu Fernandinho, estou com 72 anos de idade. Essa senhora devia ter, se tivesse 40 anos, que bom para ela. Vai ganhar um dinheirinho, hein? Olha só, o Supremo passou para 39, né? Aí eu entro, abro a porta e digo, bom dia. Ninguém respondeu. Mas aí isso se repetiria. Colegas nossos falariam a mesma coisa. A preocupação é ser rápido, que nem coelho. Sabe como é que é? Começar, não sei o que e tal, o senhor tem acordo, não tem acordo, então está transferido para daqui a 5 meses. Claro, porque o cara que está lá, coitado, no sufoco, ele está precisando do dinheiro que o patrão injusto e caloteiro não pagou. Mas o juiz está com o dele em dia. Então, se eu, Fernando Sérgio, sou juiz, e eu não tenho competência para tal, não tive intenção para tal, nunca tive vocação para tal, mas admiro, parabenizo ao juiz honesto, tomara que o Moro ouça esse tipo de coisa também. Se eu sou, eu vou ter na cabeça que, peraí, não tem um acordo, vamos tocar esse negócio. Tinha pessoas ali, algumas que eu não quero me dizer, não sou melhor do que ninguém, que eu tive a oportunidade de ajudar com isso, com aquilo outro, e não foi uma ou duas, foi até mais.
com doença porque não tinha médico. Outros amigos meus também ajudaram, como Oscar Berro, a quem eu mando um grande abraço. Marcelo Gomes, vê-se de tudo dentro do Ministério do Trabalho, menos trabalho. Pois é, eu acho que menos educação, menos atenção ao trabalhador. É um perigo, sabe o que é? Porque diz que é o seguinte, se você não sabe quem é uma pessoa, dê poder a ela. Então, o que eu observo é isso. Quer dizer, se você, ali a prioridade é o trabalho. Se houve injustiça, não é? Se não houve, por exemplo, eu tenho vários amigos donos de empresas que são cumpridoras do seu dever, a começar pela minha própria, que é pequenina, mas já foi até um pouco maior, a crise não deixou que aumentasse. Então, o cara que cumpre o dever, não tem discussão. Não tem discussão. Aí, se for o caso, arbitra até contra o trabalhador. Agora, numa empresa que deixa de pagar 7 salários mínimos, que mínimos não, tinha mínimo, tinha médio, tinha grande, para mais de 200 funcionários. Então chega o coitado lá que, de repente, coitadinho, salário pequeno, já pendurado em dívida, aceitando cesta básica do Dom Orani Tempesta, a quem nós agradecemos muito, e eu transferi a minha para os outros, aceitando cesta básica da Legião da Boa Vontade, muito obrigado à turma de lá, ao Guedes, e que a gente transferiu quem podia para poder segurar as pontas, porque as pessoas não tinham dinheiro para entrar no armazém, armazém é coisa de velho que nem eu, no supermercado para comprar arroz. Eu me lembro de um que telefonou para mim 2 dias antes da greve dos caminhoneiros, que outra imbecilidade desse governo que está saindo já vai tarde, porque é um absurdo deixar aquilo acontecer, mas ninguém sabia que ia ter greve. E esse amigo querido, que eu preservo o nome, falou: Fernando, eu estou precisando o mínimo de gêneros alimentícios. É ele, a mulher, salvo engano, uma filha adulta. Eu estou precisando. Era uma sexta-feira. Eu falei: olha, tá bom, segunda-feira eu vou pegar um dinheiro e vou depositar na tua conta. Me dá a tua conta. Deu a conta, eu desliguei. Perdoei a emoção. E eu pensei: desculpa, eu não vou. Ele não vai esperar até segunda-feira. Eu vou depositar na sexta. Eu vou na loteria. Porque na loteria cai a conta dele, era da Caixa, coitado. E eu fui. Tipo 7 da noite, eu saí daqui de casa, fui lá no Shopping Tijuca e depositei o que deveria ser muito mais o que era possível que eu pudesse ajudar. Para ele poder comprar arroz, para comprar feijão, para comprar batata, o que pudesse, carne talvez. E eu depositei, isso devia ser 8 da noite, eu estava de volta aqui para casa, eu moro a 500, 700 metros do shopping. Voltei, sentei aqui nesta sala que estou, numa outra cadeirinha, uma cadeira um pouco mais confortável ali, e de repente bate o telefone, era o meu amigo. Tipo 11 da noite. Fernando, muito obrigado. Deu para comprar tudo. E foi uma sorte muito grande. E foi algum anjo do Senhor que me tocou para depositar. Porque no dia seguinte saía a greve dos caminhoneiros e no dia seguinte o tomate pulava de 3 para 20 e tantos reais. Então, senhor juiz, senhora juíza, que esnobou a gente lá dentro algumas vezes, essa é a realidade do trabalhador injustiçado.
E se o trabalhador é injustiçado, não tem que esperar nada. Isso é óbvio. A senhora está com o seu salário em dia. Parabéns, que coisa boa. A senhora foi vocacionada, teve o seu mérito de estudar, de passar. Né? Segundo dizem, alguns ministros do Supremo não tiveram esse mérito, não. Não sei se é verdade. Foram nomeados pelo presidente, a conversa é outra. A senhora não, a senhora fez concurso. Mas se então não há acordo do devedor, esperar o quê? Esperar o cara morrer de fome? Edson Luiz Ferreira, um abraço. Esperar o cara gritar socorro? O cara morrer de doença, como foi o caso de uma outra amiga nossa que teve câncer e que nós, da Confraria dos Amigos do Rádio, fizemos uma vaquinha, cada um deu o que pôde para poder bancar o tratamento. Quando uma pessoa extraordinária, uma pessoa de grande valor, uma pessoa que se humildou a ponto de pedir porque não tinha condições de ser tratada e não havia condições de ser tratada nos hospitais públicos com a devida celeridade que uma doença dessa pede. E que até hoje também não recebeu. Vai, daqui a... Então volta a história, aí divide o Ministério do Trabalho. Tomara, queira Deus, que de repente essa divisão, composta por pessoas não políticas, mas que sejam técnicas, que isso é um fator meritório da pretensão do governo Bolsonaro no dia de hoje. Tomara que essas pessoas tomem tendência. Doutor Moro, por favor, ouça isso aqui. Alguém ligado ao doutor Moro, leva esse, vê se ele tem paciência para ver, para saber o outro lado, porque você fica fechado, você é o tal, mas é o tal, fica um monte de bucha-saco em volta e não sabe o que o povo passa. Eu vou contar para vocês como é que a maracutaia tá. Como é que a maracutaia tá desenvolvida nesse país. Eu renovei a minha carteira de motorista. Então, por ter, eu acho que mais de 65 anos, eu acho que a partir de 65 ou 60, não sei, já passei disso, você descobre que para renovar, eu não renovo mais de 5 em 5 anos, eu renovo de 3 em 3, porque sou velho. Mas para renovar você não paga nada. Né? Você não vai pagar o Duda, aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é aí no seu estado, e não vai pagar, um abraço para o Manuel Tamancas, nosso querido Luizinho Campos, para Márcia Lúcia Delfino, lembrei da Preste de Casa que você sempre apresentava durante o programa, apresento aqui também, hoje não vai ter porque está meio embolado aqui, mas todo dia eu apresento aqui também, viu, Maria Lúcia? Mas aí, olha só o que eu estou falando. Não estou falando de fechar o Detran, vamos ver se o Witzel vai... Não é fechar o Detran, é acabar com essa bobagem de vistoria todo ano, que é o único estado da federação que tem isso. Né? E aí eu, através da internet, pedi para a Samira dar uma olhada para mim e tal, e veio a informação que tudo bem, nem exame médico eu pagaria, o valor do exame médico é de R$80, mas que eu não pagaria pela idade. Mas o detalhe é o seguinte, eu moro na Tijuca, onde estava disponível para fazer exame de vista ou médico de graça. Era em Campo Grande, que fica 60, 70, 80 quilômetros daqui, ou Bangu, idem. Em qualquer outro você podia fazer, mas aí tinha vários postos para você fazer pertinho da sua casa, desde que você pagasse R$80. Entendeu? Por comodismo, pela idade, pela gasolina gasta, pelo risco desnecessário de andar 80 quilômetros para lá e para cá, claro que eu optei para onde se paga. E aí marquei aqui perto do Boulevard. Alguém disse aqui, o governo tem condições de contabilizar mais de 100 milhões de votos em menos de 24 horas, mas não tem capacidade de resolver os problemas burocráticos da população. Verdade, tomara que venha a ter, né? Denise Guzmán, a partir de 60 anos. Então é isso, Denise.
Aí eu marquei, eu vou pagar, não vou sair daqui, perder 1h30, porque na hora do rosto dá isso, para chegar em Campo Grande, com todo respeito, que é lindo, tem lugares maravilhosos, tem lugares problemáticos, como é o caso do Rio de Janeiro. Eu tenho inclusive um amigo querido que mora lá, mas não vou fazer isso, fazer uma viagem para poder. Não, então eu gasto um pouco mais e pago aqui. Aí no dia marcado, cheguei lá, fui muito bem atendido. A moça, a primeira informação que te dão é o seguinte: você tem que levar os R$ 80 em espécie trocado. Parece coisa de máfia, não? Parece coisa de gangue, não? Imagine. Cinemas que dependem do teu dinheiro vão falar assim: olha, se você não trouxer trocado, não tem filme. Se trouxer com cartão de crédito ou de débito, não aceitamos. Tem que ser dinheiro vivo e dinheiro trocado. Dinheiro trocadinho, uma de 50, uma de 20, outra de 10. Cheguei lá, a mulher só trouxe o dinheiro. Eu disse: sim, senhora. Dei o dinheiro para ela. Perguntei: tem recibo? Ela: não tem recibo. Alô, imposto de renda! Que beleza, não? Que maravilha, não? Hein? Já pensou? Quantas pessoas passam naquele postinho? Porque tem dezenas espalhados por aí. Não estou nem dizendo o exame foi direitinho, aconteceu, uma senhora muito simpática, a doutora Magali, muito obrigado e tal. Quantos? Hein? Seria razoável pensar que durante um dia, quando eu cheguei, tinha 4 na minha frente. 5. Fiquei lá citando uns 40 minutos. Se você botar 50 pessoas por dia, 5 vezes 8, 40, né, velho? Hein? Sem recibo? Opa, lelê! Não? Agora, vai você deixar de declarar a sua aposentadoria para o imposto para ver o que acontece se você for aposentar. Qual é a multa que tu toma? É por isso que um está na cadeia, o outro está na cadeia. O Cabral teve a pena aumentada, né? O Albert, sei lá o quê, nem quero saber disso, chega. Denise Guzmán Silva diz: também fiz assim tudo no shopping Nova Iguaçu, saí de lá com tudo feito e não tem recibo. Verdade. Você deve morar ali pertinho, né? Mas você vai buscar um lugar mais próximo da sua casa. Talvez de graça para você seria em Copacabana. Ou muda esta situação toda, gente, ou não tem saída. Não é? Tomara que consigam mudar. Então a minha preocupação é essa. Queira Deus que o senhor Moura aí no comando da Justiça e de parte do Ministério do Trabalho tenha consciência dessa necessidade de priorizar principalmente os trabalhadores que estão à míngua, principalmente aqueles injustiçados. A gente não está exigindo nada que não seja priorizar aquela pessoa que necessita do apoiamento da justiça. Nada. E condenar, se necessário for, aqueles que são corruptos e aqueles que, digamos assim, não têm justiça na acusação para com os patrões. Quero fazer uma ressalva, dizer que vai estar muito longe do ideal as soluções eventuais que sejam dadas com relação à Rádio Tupi, mas que a atual diretoria, me parece, não conheço pessoalmente, está fazendo um esforço dentro das suas possibilidades. Mas até agora, muito pouca gente, ou quase ninguém, teve a oportunidade de receber. Me perdoe o papo do dia de hoje. Foi muito bom estar aqui com você, fazer um programa diferente. E a minha preocupação maior foi demonstrar situações que estão se repetindo no país e que não podem mais acontecer e que a gente não pode mais admitir o autoritarismo do ponto de vista do abuso do poder. Fraterno abraço
Namastê, muito obrigado pela audiência. Amanhã o programa volta com a sua normalidade, com 2 convidados excepcionais. O psicólogo Luiz Aibinder e também o doutor em matemática, querido amigo, o professor Pedro Carlos. E também o Gélcio Cunha, grande repórter, um dos melhores repórteres que nós temos realmente, é um amigo querido, a gente brinca muito, mas é um amigo querido que eu respeito muito e que tem, inclusive, um programa muito interessante, você procura na internet, procura no Face, que é o Conexão com o Mundo, onde ele entrevista pessoas no aeroporto. Abraço para o Antônio Velanço Del Rio, para a Nádia do Sacramento, para a Edilcila Tavares. Edilcila, beijo para você, para o maridão, saudade dos dois. Vocês ainda estão no Ceará? Me dê notícias de vocês. Você ainda está na Verdinha ou já voltaram para o Rio de Janeiro? Outro dia vi o Ribeiro comendo uma comidinha toda especial ao seu lado, fiquei muito feliz de ver os dois. Maria Lúcia Delfino, é bom estar no ar com você. Obrigado, querido amigo, excelente dia para você e convidados. Namastê, hoje sem letrinha. Amanhã volta ao normal. Beijo.